suas mãos, solta a sua voz na linguagem dos anjos. Cante, cante ao Senhor. Shiria labandara valaria, labandara valaria, labandara bandara valaria. Iria na lavala manoria, labandara valaria, labandara voria lalá. Vem, Jesus, ao encontro dessa tua serva, Senhor. Põe em sua boca, Jesus, as palavras que o Senhor quer dizer a nós. Ilumina, Senhor, ilumina, Jesus. Ilumina esse coração, essa mente, e dá a ela, Senhor, toda a condição necessária para trazermos a sua palavra, Jesus. Entregamos no coração de Nossa Senhora, essa filha amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, encontrarmos entre nós o silêncio e dedicarmos esse silêncio completo à pregação da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra que nós vamos meditar nessa tarde tem um versículo que nos fala muito forte, que é sobre a loucura da cruz de Jesus. São Paulo vai nos dizer assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. São Paulo vai dizer isso aos Coríntios, está lá no início da carta aos Coríntios, porque nós conhecemos um pouco da vida, do encontro pessoal desse apóstolo de Paulo com Jesus Cristo. Nós sabemos que Paulo antes ele era um perseguidor, que se tornou um apóstolo. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, se tornou então um cristão, depois de ter se encontrado com o Senhor Jesus lá na estrada de Damasco, onde o próprio Jesus apareceu para ele, onde o próprio Jesus se deu a conhecer a Paulo. Mas Paulo, nesse encontro com Jesus, o que se tornou claro para Paulo era o significado central da cruz. Porque ele compreendeu nesse encontro que Jesus tinha morrido e ressuscitado por todos, e também por ele mesmo. Essa foi uma das descobertas de Paulo, quando Paulo começa a ver que na cruz de Jesus existia toda uma teologia. E Paulo é o autor dessa teologia da cruz, quando Paulo começa a dizer que a cruz, a linguagem da cruz, ela é uma loucura para os que se perdem, mas para nós, para aqueles que foram salvos, ela é poder de Deus, ela é força divina. Porque Paulo descobriu que Jesus tinha morrido por todos nós, mas também por ele mesmo. Foi preciso que Paulo fizesse a experiência da cruz do Senhor. Então, ambas essas realidades eram importantes na teologia, no estudo da cruz, quando Paulo descobre tudo isso. Porque Paulo vai ver que, diante dessa universalidade, que Jesus morreu por todos, existe uma subjetividade, que ele morreu também por mim. Morreu por Paulo, morreu por mim, Enilda, morreu por você. Portanto, é na cruz que se manifesta o amor gratuito e misericordioso de Deus. E Paulo experimentou esse amor nele mesmo. Se nós formos ver lá em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer que ele vive, mas não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Mas ele diz dessa forma: na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas não sou eu quem vivo. A minha vida presente, eu vivo na carne,
eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a minha vida na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu não menosprezo a graça de Deus. Porque ele descobriu que a vida dele na carne, ele tinha que viver na fé no Filho de Deus que o amou e que se entregou por ele. Paulo foi descobrindo assim que a vida dele estava guardada na cruz com Jesus. Por isso que de pecador e perseguidor, ele se tornou crente, ou seja, ele começou a acreditar e ele se tornou apóstolo. Por tudo aquilo que representa a cruz, nessa mensagem teológica da cruz que Paulo nos apresenta, a cruz ela é escândalo, ela é loucura, mas o apóstolo afirma com uma força impressionante, quando ele diz que a cruz realmente ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos, para nós ela é poder de Deus. E para nós entendermos bem, Paulo dizia isso aos coríntios, como que era na realidade, nesse tempo, a cidade de Coríntios. Na realidade, a cidade de Corinto não era tão diferente das nossas cidades hoje, do tempo em que nós vivemos. Porque também Corinto ela era uma cidade portuária, era uma cidade grande daquela época. Sendo uma cidade portuária, ela recebia pessoas de todos os lugares. E é claro, essas pessoas que vêm também com seus costumes, com suas crenças, vêm também com a sua cultura, com as suas religiões. Ou seja, as pessoas trazem tudo isto com elas, vindo a Corinto, nessa cidade portuária. E Corinto passava por dificuldades nesse tempo. Na realidade, quando Paulo é enviado por Deus para pregar em Corinto, Corinto estava vivendo situações muito difíceis, muitas dificuldades. Dificuldades de contendas entre os coríntios, dificuldades de problemas morais, mau uso dos dons, escândalos. Eles tinham todos os dons, porque o próprio Paulo vai dizer no início dessa carta aos Coríntios que ele diz assim, que nem Deus, ele começa a pregar assim, não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina, que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em Jesus vocês foram ricamente contemplados com todos os dons, com os dons da palavra, os da ciência, tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Então Paulo estava falando para as pessoas que tinha todos os dons espirituais, mas estavam usando mal. Estava falando para os coríntios que tinha várias pessoas que já tinham passado por ali para os evangelizar, mas eles estavam em contendas. Quando Paulo começa essa carta dizendo, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Isso sem recorrer à habilidade da oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Porque era um povo importante daquela época, era um povo que buscava sabedoria, é um povo que já tinha muitos líderes por ali, tanto é que eles vão falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquele. Mas Paulo vai dizer a eles, eu não vim para batizar, eu vim para pregar, evangelizar, levar o evangelho até vocês, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Na realidade, Paulo foi entendendo e foi tomando como centro da pregação da vida dele o tema da cruz. Porque a cruz de Cristo se tornou para Paulo um elemento essencial da pregação do apóstolo. Porque Paulo precisava, naquele momento em Coríntios, diante de toda daquela realidade, entre sábios e doutores, pessoas conhecidas de tudo em quanto é lugar, Paulo precisava orientar a luz da palavra de Deus para que acontecesse a unidade do corpo de Cristo.
Por isso que Paulo vai dizer a eles que a cruz, ela passa a ser uma expressão de amor. Porque a cruz tem um primado fundamental da história da humanidade. Cruz é igual a salvação, como graça para toda criatura. Não sei se você já tomou conhecimento disso, que a cruz, ela é salvação como graça para toda criatura. A cruz, então, ela se passa como poder de Deus, que é igual ao evangelho da graça, que é igual ao poder do amor. Tudo isso significa a cruz. Por isso que Paulo, quando chegou diante deles, Paulo mesmo vai dizer no capítulo 2, também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com prestígio de eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei no meio de vós, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo se apresentou aos Coríntios, como podemos dizer que nós nos apresentamos a você, né, aqui na Canção Nova, você que veio, você que nos assiste, você onde você estiver, pelo rádio, pela internet, pela TV, nós não nos apresentamos a ti com a eloquência da sabedoria, mas com o testemunho da cruz de Jesus. Por quê? Porque é na cruz que está esse evangelho da graça, esse poder do amor, porque a cruz, ela é sinal de salvação para nós. E é por isso que Paulo, ele vai dizer, a linguagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, é uma força divina. Está escrito na palavra, destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito, o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por louco a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam a sabedoria, porque para os judeus eles esperavam a vinda do Messias, mas um Messias glorioso, um Messias altamente político, e não um Deus que fosse assumir a vida de uma cruz. Porque para os judeus, como já é escrito lá em Deuteronômio, é maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. E o próprio São Paulo vai atestar essa maldição pela cruz em Gálatas. Porque é maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Por isso que Paulo vai dizer que, enquanto os judeus procuram por sabedoria, enquanto que para os pagãos é uma loucura, é escândalo para os judeus, mas para quer gregos, quer judeus, ela é uma força de Deus, é sabedoria de Deus. Vede, meus irmãos, que aqui na Canção Nova também você não vai encontrar tantos sábios humanamente falando. Porque até mesmo aquilo que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Deus escolheu aquilo que nada são para destruir as que são. Então é por graça que estamos em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. O ressuscitado que nós queremos e nós acreditamos que vamos ressuscitar com Ele é o mesmo crucificado, que passa pela cruz, que assumiu a maldição no nosso lugar, tornando com que a cruz, que era a maldição, se torne uma graça, um poder de Deus.
Então a salvação é a graça derivada da morte de Cristo. A salvação que nós recebemos, ela vem do próprio Cristo. É por isso, meus irmãos, que quando nós vimos, até mesmo, podemos na Canção Nova, todos os anos, temos um costume de assistir de novo o filme da Paixão. Até mesmo como um caminho, como um tempo de meditar em tudo aquilo que aconteceu. Mas também quando nós chegamos nesse tempo, na Semana Santa, nós vamos vendo que o nosso coração muitas vezes fica, mas numa cruz, como que é isso? Mas toda a nossa salvação vem a partir dessa cruz, porque Jesus pagou um alto preço por nós, e a própria palavra vai nos dizer que Jesus não pagou um preço de ouro, prata, que são os metais mais nobres ainda hoje. Não, mas é o preço do sangue, o sangue numa cruz. Foi assim que ele ganhou a mim e a você. Para Paulo também foi uma descoberta muito grande quando ele descobriu essa universalidade da morte de Jesus. Talvez você esteja vivendo assim, pensando nessa universalidade. Sim, eu acredito. Jesus morreu por todos nós. Sim, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Podemos dizer assim, mas o mais lindo é quando eu tomo a consciência de que esse Jesus que morreu nessa universalidade por todos, ele morreu em primeiro lugar por mim. Ele amou a mim, ele entregou-se numa cruz para me dar a graça da salvação. E isso é uma verdade. Eu tive uma graça muito grande na Semana Santa do ano passado, propriamente na quinta-feira, porque eu estava morando no último ano na Terra Santa. E eu tive uma graça muito grande de viver na quinta-feira, de passar em adoração no Getsemane, que é no Monte das Oliveiras, e poder fazer à noite esse caminho que Jesus fez, de lá do Getsemane, onde Jesus chorou sangue, suou sangue ali por causa de cada um de nós, por causa de mim, por causa de você, bem no pessoal da salvação dele para mim, para você. E dali fazer todo aquele caminho, passando no Vale do Cedron, indo até a igreja do Galicanto, que é a igreja que tem hoje, que se recorda a negação de Pedro, e que abaixo dela tem um calabouço, e lá no fundo tem uma cisterna, que é a própria cisterna onde Jesus passou a noite de quinta-feira para sexta-feira santa. Ali ele passou a noite preso naquele calabouço, e eu pude chegar ali e tomar muito mais do que conhecimento, de poder fazer como Paulo, assumir, tomar consciência que aquele sacrifício de cruz, que aquele sofrimento de Jesus, embora fosse por todo mundo, era por mim, Enilda, que ele se deu numa cruz, que ele morreu numa cruz. Deus me deu a graça de tocar nessa realidade. E eu sinto que nesse dia em que nós estamos, você não precisa de ir lá em Jerusalém para você tocar. É isso que esse acampamento de oração quer te dar, a graça de tocar na graça de que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Foi os seus pecados que Jesus sofreu. Foi pelos seus pecados que Jesus foi flagelado. Foi pelos nossos pecados que Jesus morreu naquela cruz. Foi os nossos pecados que pesaram naquela cruz de Jesus. Que nós somos coparticipantes de tudo isso, que Jesus nos carregou, e que naquela cruz Jesus pagou pelos nossos pecados, mas nós temos a graça de ressuscitar com Jesus no domingo da ressurreição, na madrugada da ressurreição, porque foi por cada um de nós que Jesus se deu numa cruz. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer uma coisa muito linda. Espero que você, que vai estar conosco na Santa Missa, você se recorde. Quando Jesus diz que Ele nos amou até o fim. Está lá em João capítulo 13. Até o extremo Ele nos amou. Coloca a mão no seu coração e diz assim: até o extremo Jesus me amou. Foi até o fim. Jesus me amou, Ele quis me amar. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não foi
para aquela cruz, ele não pagou porque ele foi obrigado, não. Ele assumiu por amor a minha vida naquela cruz. Ele assumiu a minha salvação naquela ressurreição. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. E muitas vezes nós vamos levando a nossa vida, principalmente nesse tempo que nós vivemos, que é tanta tecnologia, é tanta coisa que vai passando, é uma teoria de quanto mais fácil melhor, quanto mais rápido melhor, e nós esquecemos que a graça da nossa vida está num preço que Jesus pagou numa cruz por nós. A cruz que é loucura para aqueles que se perdem. Por quê? Porque os judeus esperavam um Messias glorioso, e veio um homem humilde, na condição humana, que em tudo sofreu por nós, menos no pecado. Os gregos que esperavam por sabedoria, um homem doutor, cheio de sabedoria, ele veio na simplicidade. Tanto é que quando ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra montado num burrinho, para mostrar a humildade desse homem, para mostrar a humildade de Jesus, para nos fazer enxergar que, embora nós vivemos num tempo de tanta tecnologia, num tempo de tantas coisas rápidas, num tempo em que é proibido sofrer, não é verdade? Hoje tudo se faz para evitar o sofrimento, mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é que Jesus amou a cada um de nós até o extremo. Até o extremo Ele nos amou. E São Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, que compenetrados do temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Estamos a descoberto aos olhos de Deus. E espero que estejamos também ante as vossas consciências. Porque o amor de Cristo nos constrange, considerando que um só morreu por todos e todos morremos. Quando Jesus morre naquela cruz com os nossos pecados, ali também morre cada um de nós. Isto é uma verdade. Mas São Paulo vai nos dizer de uma obra de reconciliação. Sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressurgiu. Porque todo aquele que está em Cristo, que assume a morte e a ressurreição de Jesus, e que portanto estão em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que eras velho, eis que tudo se faz novo. Gente, São Paulo nos propõe o ministério da reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconcilia consigo o mundo, não levando mais em conta os nossos pecados. E Ele coloca nos nossos lábios a mensagem da reconciliação. E São Paulo faz um pedido a cada um de nós: reconciliai-vos com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. E Paulo nos diz: reconciliai-vos com Deus. Quero perguntar a você: você precisa se reconciliar com Deus? Você que veio aqui, você precisa? Quem precisa se reconciliar com Deus, levanta os braços. Você precisa? Eu também preciso. E eu quero dar uma notícia muito mais linda. Este é o tempo favorável. Este é o tempo de se reconciliar. Este é o tempo favorável. Este é o dia da salvação. Esse é o dia de nós assumirmos que Jesus, tendo nos amado, amou-nos até o fim e ainda deu um lindo testemunho de serviço quando Ele se coloca a lavar os pés dos discípulos. Ainda diz o que aos discípulos? Da mesma forma que eu fiz, fazei vós também a cada um dos vossos irmãos. Mas hoje é o tempo favorável de se reconciliar com Deus. Eu quero trazer para você duas histórias muito bonitas. E são histórias que nós meditamos aqui no Evangelho dessa Semana Santa. Que é a história de duas pessoas que foram chamadas. Duas pessoas que receberam
o convite de se reconciliar com Deus, mas que por motivos, um se reconciliou, o outro não quis se reconciliar. Mas porque todos nós teremos uma chance de se encontrar com a cruz de Jesus, de fazer essa descoberta de que Paulo fez, que ele não morreu somente pelos outros, mas por mim. Nós temos na pessoa de Pedro. Quem que era Pedro? Pedro foi chamado por Jesus, apóstolo escolhido, viveu com Jesus, caminhou com Jesus. Pedro foi o primeiro que atestou que Jesus era filho de Deus. Tanto é que Jesus disse para ele: olha, mas foi o Espírito que atestou isso em ti. Mas ele pôde atestar que era filho de Deus, que Jesus era filho de Deus. Ele conviveu, mas ele pôde também dizer a Jesus, quando Jesus começou a falar de sofrimento, reconciliação, que o Filho do Homem vai ser morto, ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro foi o primeiro que disse para ele: Senhor, antes Jesus disse para ele: olha, mas todo mundo vai deixar eu sozinho. Jesus, na hora Pedro falou: eu não, Senhor, eu não vou te deixar, eu vou permanecer contigo até o fim. E Jesus diz: olha, Pedro, antes que cante o galo, você já terá me negado 3 vezes. Está no Evangelho, está bem testemunhado também no filme, se você assistiu o filme, que hoje não sei se você percebe, mas é impossível você falar do Evangelho sem citar o filme, não é? Já que nos traz uma realidade muito bela, muito bem demonstrado, de tudo que Jesus viveu na sua paixão. Mas ali mesmo, Pedro negou a Jesus. E eu quero trazer uma coisa que me chama muita atenção, meus irmãos queridos, que Pedro não negou a Jesus diante de nenhuma autoridade. Pedro negou Jesus diante do povinho que estava lá fora esquentando fogo. Não, eu não conheço esse homem. E logo depois uma criada do portão de Herodes perguntou para ele: você, o seu jeito de falar se dá a conhecer. O que ele falou? Eu juro que eu não conheço esse homem. Meus queridos irmãos, se Pedro tivesse pelo menos negado Jesus diante de autoridades e tudo mais, não, mas foi diante do povo. Foi diante daquela criada que Pedro pode dizer: não, eu não conheço esse homem. Não, eu nunca vi. Mas o seu modo de falar te dá a conhecer. Mas eu nunca vi, eu juro que nunca vi. Mas também nós temos aí Pedro, que logo depois, quando ele vê com tudo que o mestre passava, ele se reconciliou com Deus como? O Evangelho nos diz que ele chorou amargamente. Ou seja, Pedro reconheceu que tinha errado, que tinha negado. Pedro chorou amargamente, ou seja, assumiu o ministério da reconciliação e se reconciliou com Deus quando ele chorou amargamente e pediu perdão. Mas também nós vimos o outro, que é o Judas, que Judas também foi importante. Judas foi chamado por Jesus. Com certeza, Judas era alguém inteligente, possuía dons de mexer com dinheiro. Você vai chegar e vai dar a parte financeira da sua empresa para quem não sabe mexer com dinheiro? Não vai, não é verdade? Se Judas foi escolhido por Jesus para ser o caixinha, né? Para ser o que tomava conta do dinheiro dos 12, era porque Judas tinha um conhecimento financeiro, tinha lá os seus dons, tinha lá os seus conhecimentos, e por isso ele foi escolhido. Como Pedro ele foi escolhido, como cada um de nós fomos escolhidos. Só que também Judas esperava um Jesus político, um Jesus poderoso, um Jesus que ia retirar o povo da escravidão dos romanos que viviam naquela época. Também Judas pensava no Messias assim. E por isso, Judas, esperando o Messias, que não era a realidade do mestre que ele tinha, ele não aprendeu do coração do mestre a humildade,
por isso que Judas, ele se desencantou com o mestre. Quando a pessoa se desencanta, ela trai. Quando a pessoa se desencanta com Deus, ela trai. Ela não se reconcilia. Como que está a sua vida? Você está encantado com as coisas de Deus? Ou você está desencantado? Porque aquele que está desencantado, decepcionado, ele trai a confiança do Senhor, ele deixa as coisas de Deus muito fácil, ele fica preocupado e encantado com as coisas do mundo e se encanta com tudo que vê. Gente, no nosso Brasil não precisa de muita coisa para se encantar, não é verdade? A mídia faz com que isso aconteça, não é? Numa semana estamos todos encantados com as situações que acontecem em Brasília, com a prisão de não sei quem, e com o dinheiro que foi achado na meia, onde foi e tal. Ou seja, uma grande criatividade para se guardar dinheiro. E todo o povo de Deus ali na televisão, na mídia, e que só vai prestando atenção e bebendo essas coisas que vão acontecendo. Aí na outra semana já ficamos uma semana esperando e aplaudindo uma condenação. Não é verdade? E eu digo para você, não se encante com as coisas do mundo. Não se encante com as notícias que a mídia vai trazendo. Eu, por exemplo, me coloquei como intercessora desse casal que foi condenado, porque eu acredito que Deus tem um grande propósito para a vida deles onde estiverem, deles se encontrarem com Deus ali. Mas a minha vida, a minha atenção, o meu encantamento tem que estar no Senhor Jesus, tem que estar em Deus e nas coisas de Deus. É claro que essas coisas mexem com a gente. Não estou falando que você tem que desligar a televisão, sair do mundo. Não é isto. Mas eu estou dizendo, deixe que o Espírito Santo que você recebeu no batismo encante o seu coração pelas coisas de Deus. Traga você para a intimidade de Deus, traga você para as coisas de Deus, leve você a se reconciliar com Deus, porque hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da sua salvação. Repita comigo, hoje é o dia da minha salvação. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E nós devemos repetir, eu quero, quantas vezes for preciso, até que o nosso coração e a nossa mente entendam que eu preciso me reconciliar com Deus, que eu preciso porque agora é o dia da salvação. Eu preciso porque um Deus morreu numa cruz para me salvar. Eu creio porque, eu preciso viver encantado com as coisas de Deus. Eu preciso buscar essa intimidade com Deus a cada dia. Eu preciso de viver com toda a força essa Semana Santa no desejo de se reconciliar com Deus, no desejo de buscar essa reconciliação, no desejo de me reconciliar. Por quê? Porque existe um ministério de reconciliação. Deus se reconciliou conosco. É preciso que eu deseje, que eu me encante e me reconciliar com Deus. Porque Ele me resgatou da escravidão do pecado. Ele me trouxe a vida no pessoal. Ele trouxe a vida para Enilda Rocha. Qual que é o seu nome? Isso, bate no seu peito e fala, Ele trouxe a vida para mim, para Enilda. Ele morreu por todos? Sim, Ele morreu por todos. Existe uma universalidade da morte, do sacrifício de Jesus? Existe. Mas existe eu, que Ele me criou única, e Ele morreu por mim. E Ele conquistou a preço de cruz, derramando todo o seu sangue por mim, por você. E esta é a grande realidade de salvação. E eu preciso viver encantado com isso. Você se encanta mais com a história de Pedro? Você se encanta mais com a história de Judas? Os dois foram chamados. Como eu fui, como você foi. Os dois viveram com Jesus. Os dois provaram do amor do Mestre. Os dois viram quantas vezes Jesus curar. Ou você pensa que Judas não assistiu nenhuma cura? Claro que assistiu. Onde estava Jesus, estavam os
12. Estavam os 12 e viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viveram tantas vezes ali na Galileia, ao redor daquele lago maravilhoso. Ali puderam visualizar as curas, ali puderam visualizar as libertações, ali puderam ver quantas pessoas vinham até Jesus. Ali puderam também tomar consciência dos problemas da época. Ali também puderam viver tudo isso. Mas ali também puderam fazer a sua escolha. Assumir ou não assumir. Se encantar ou desencantar. Meus queridos, porque não, eu nunca faria como Judas. Aquele que está decepcionado faz. Aquele que está desencantado faz. Eu peço a Deus a cada dia a graça de me encantar com a palavra. De ser íntima da palavra de Deus. De buscar essa graça todos os dias no meu estudo da palavra. De conhecê-lo, de ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias. Eu peço a Deus a graça de fazer a mesma experiência que Jesus fez. Principalmente nessa quaresma, em que Jesus foi batizado, recebeu o Espírito e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Talvez você pense que o Espírito tenha o impelido para o deserto para ele ser tentado. Não. O Espírito levou Jesus para o deserto para ele entrar em profunda intimidade com o Pai. E foi ali que ele buscou essa intimidade. E o Evangelho fala, ele passou ali 40 dias. Depois desses 40 dias ele teve fome. E quando ele teve fome, o demônio o tentou. Meus queridos e minhas queridas, na realidade, o papel do demônio, do tentador, não sei como você nomeia, o que ele queria ali na pessoa de Jesus não era fazer com que Jesus tentasse pelas coisas que parecem ser tão pequenas, o ter, o ser, o prazer, o que seja. Não. Ele queria quebrar o relacionamento do pai com o filho. Ele queria fazer com que Jesus decepcionasse com o Pai do céu. E por isso ele tenta. E por isso Jesus, pela força da palavra que ele conhecia, pôde vencer o inimigo. Por isso que a grande realidade que nós temos é que conhecer a palavra. Nos reconciliar com Deus. Conhecer a palavra de Deus. Para viver uma busca incessante de intimidade com Deus. Porque foi essa intimidade que Jesus, mesmo sendo tentado, não deixou que o tentador destruísse o seu encantamento com as coisas do Pai. O seu encantamento com a loucura de uma cruz que é salvação. Salvação para aqueles que são salvos. Loucura para aqueles que se perdem. Porque você falar de cruz, é mesmo hoje, se você dissesse, vamos centralizar a coisa no hoje. Se nós dissemos, Jesus veio hoje, é Deus e tudo mais, mas Jesus vai morrer. Qual seria a morte de Jesus hoje? Talvez não fosse pela cruz, porque hoje já não está um tanto defasado. Talvez Jesus fosse morrer numa cadeira elétrica. Não sei qual seria a morte. E que seria também para aqueles que se perdem hoje, uma grande loucura. Mas o que importa é que Jesus, na simplicidade de uma cruz, nos salvou. E nos convida a viver essa graça da intimidade com Deus. Na busca de intimidade pelo conhecimento da palavra de Deus no dia a dia. É essa a grande graça que Deus quer nos dar. Nos encantar com as coisas de Deus de tal forma que eu viva essa teologia da cruz, que eu assuma verdadeiramente em carne na minha vida, que nessa universalidade da morte de Jesus por todos, mas por mim, Ele morreu foi por mim, eu experimentei esse amor, como Paulo pode dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque a minha vida na carne eu vivo na fé,
no Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Nós assumirmos essa verdade sobre nós. Jesus morreu, foi por mim. E eu tenho que me encantar com isso. E eu não posso deixar que a minha intimidade com Deus caia por terra. Eu quero perguntar para você, porque no final, a última resposta quem dá é você mesmo. Você quer se encantar com as coisas de Deus ou se desencantar? Vai ficando de pé aqueles que querem se encantar com as coisas de Deus. Que querem viver no Espírito. Como Paulo diz, a minha vida presente, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. Vai erguendo os seus braços e faça a sua oração. Peça ao Senhor essa graça de se encantar com as coisas de Deus, de se encantar com a palavra de Deus, de se encantar com essa busca incessante de intimidade com Deus. Ergue os seus braços e reze. Talvez você que veio nunca rezou assim. Sempre há uma primeira vez. Vai lá, você consegue. Vamos mesmo nos rezar juntos. Senhor Jesus, quero te pedir nessa quinta-feira santa, Senhor, por mim e por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Porque, meu Senhor Jesus, a mais linda descoberta é dessa universalidade da loucura da cruz. Que é uma loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que fomos batizados é salvação, Senhor. E eu quero lhe pedir nessa tarde, Senhor Jesus, nessa quinta-feira, onde o Senhor nos amou e até o extremo nos amou, onde toda a liturgia nos leva a perceber essa graça, eu quero lhe pedir, Jesus, que Tu nos dê a graça de tomarmos consciência de que embora Tu tenhas morrido por todo mundo, Tu morrestes em primeiro lugar por mim. E eu quero me encantar com as tuas coisas. Eu quero me encantar com a Tua palavra, Senhor. Eu quero, meu Senhor, reconciliar com Deus. Eu quero me reconciliar com o Pai em Ti, Jesus. Eu quero me reconciliar com o Pai na Tua presença. Eu quero assumir essa graça, Jesus, que foi por mim que Tu morrestes, que foi por mim que Tu destes a Tua vida numa cruz, que foi por mim, Jesus, que Tu ressuscitastes. Senhor, eu vou ressuscitar contigo, porque eu estou encantada com a Tua graça, encantada com a Tua presença. Fala isso com Jesus, fala: Jesus, eu quero me reconciliar contigo, Senhor. Eu quero me reconciliar com o Pai. Eu quero me reconciliar com o Pai em Ti, Jesus. Eu quero aceitar essa dádiva da Tua entrega, da Tua morte, porque foi por mim, Senhor, que Tu morrestes. Foi por mim, Jesus, que Tu morrestes. Fala com Jesus, fala: Jesus, muito obrigado. Talvez até hoje você não tenha tido a experiência de dizer: Jesus, muito obrigado porque o Senhor sofreu por mim. Muito obrigado, Jesus, porque Tu sofrestes por mim. Muito obrigado, Jesus, porque Tu pagastes numa cruz o Teu preço de sangue pela minha vida. Eu quero Te agradecer, Senhor. Eu quero Te bendizer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus amado, por esta graça. O Senhor morreu por mim. Foi por mim, Senhor, que Tu pagastes um alto preço naquela cruz. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Jesus, pela Sua graça. E vai orando no Espírito lentamente, deixando que o Espírito traga todo o encantamento ao seu coração. O encantamento dessa linda verdade. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por você. Queria lariela, mariela, varoriandai. Churialariela, ela bariela, varoriai. Oriala lariela marianda la varoria vai. Kiriala lariela variela variela. Shuriala lariela mariela varianda la varoria vai. Kuriala lariela marianda. Você vai rezando, você vai levando mais alto os seus braços. Nesse gesto de louvor e de gratidão ao Senhor por ter morrido por nós, por ter nos dado todas as coisas, e assim nós podemos nos encantarmos com tudo aquilo que é do Senhor, com tudo aquilo que é do céu. Sim, Senhor, nesta oração, que o próprio Espírito ora em nós, nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça de nos encantarmos, Senhor, pelas coisas do alto, para que nós possamos, apaixonados, Senhor, por Ti, verdadeiramente, Senhor, buscá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor, tendo o nosso coração cheio de louvor e de gratidão a Ti, Senhor, a Ti, Jesus. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma.
mesmo sem entender, preciso te seguir. O seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. O seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu sei, não pertenço a esse mundo. Eu sei, cante forte isso. Eu não pertenço a este mundo. Tenho fome e sede. CançãoNovaPlay.com. Assine já!